Gangue da Bola. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos em mais um Gangue da Bola. Nesta semana temos a entrevista. Vamos falar com João Prates, um dos nossos colaboradores, atualmente o treinador numa equipa na Noruega, mas que já teve um percurso internacional também com passagem pela Arábia Saudita e em Portugal com equipas essencialmente do Distrital de Évora. Antes de irmos à entrevista, falamos rapidamente do Afrobasket, o Campeonato Africano das Nações de Basquetebol, que decorre no Ruanda até ao próximo dia 5 de setembro e com a participação de duas equipas de língua portuguesa, Angola e Cabo Verde, que, por obra do destino, ficaram também no mesmo grupo, o Grupo A, que foi igualmente também o grupo da equipa anfitriã, o Ruanda. O primeiro jogo foi mesmo entre Angola e Cabo Verde. Cabo Verde venceu os angolanos, que são só uma das nações mais poderosas do basquetebol em África, e depois disso o caminho de Angola não ficou fácil. Também perderam frente à equipa caseira, o Ruanda, e só mesmo na última jornada do Grupo A, com uma vitória sobre o Congo, Angola conseguiu o apuramento para o jogo que poderia dar acesso aos quartos de final. Jogo esse que decorreu nesta segunda-feira, frente ao Egito. Os angolanos venceram por 70-62 e estão, por isso, nos quartos de final do Afrobasket 2021. Por sua vez, Cabo Verde tem sido uma das surpresas deste campeonato. Depois dessa vitória frente à Angola, acabaram por perder frente ao Congo, o que se pode dizer que foi um resultado também ele surpreendente, mas por fim lá conseguiram ganhar a equipa da casa na terceira e última jornada e conseguir passar diretamente aos quartos de final na primeira posição. Assim sendo, Angola nesta quarta-feira defronta a equipa do Senegal nos quartos de final. Na quinta-feira será a vez de Cabo Verde, que jogará frente a Nigéria ou Uganda. À hora em que gravamos este programa, ainda não temos acesso a esse resultado entre a Nigéria e o Uganda. Seja como for, e com todas as vicissitudes que tem havido, principalmente na seleção de Angola, as coisas estão bem encarrilhadas para as equipas de língua portuguesa no Campeonato Africano de Basquetebol a decorrer no Ruanda até dia 5 de setembro. No futebol de praia, a língua portuguesa ficou rapidamente pelo caminho. Primeiro, Moçambique, que apesar de tudo pode ver como positiva a sua primeira participação num campeonato do mundo de futebol de praia que decorreu em Moscovo até ao passado domingo e onde Moçambique conseguiu, para além de bater o pé à Espanha, uma vitória frente aos Emirados Árabes Unidos, a primeira vitória de sempre de Moçambique num campeonato do mundo de futebol de praia, e bateram-se até ao último segundo com o Tahiti pelo apuramento para os quartos de final do campeonato da Rússia. Portugal não passou também da fase de grupos, mas aqui esse acontecimento só pode ser visto como um fracasso em toda a linha. A seleção portuguesa só venceu um jogo, perdeu por duas vezes e não passou a fase de grupos. O Brasil, depois de uma derrota também no primeiro jogo, acabou por recuperar e conseguir ir aos quartos de final, mas nos quartos de final foi surpreendida pelo Senegal, que acabou por chegar às meias finais e depois ao terceiro e quarto lugar e perder com a Suíça nesse jogo da medalha de bronze. Uma última nota para dizer que a Rússia se sagrou tricampeã do mundo depois de 2011 e 2013. Desta vez, a jogar em casa, a Rússia venceu o Japão por 5-2 e revalidou um título que já lhe fugia há 8 anos. Pois bem, o Gangue da Bola hoje tem por base uma entrevista a João Prates, ele que é de Montargil, no Alentejo, Alto Alentejo, distrito de Porto Alegre, e que nos vai falar sobre o seu percurso no mundo do futebol, das suas aventuras e desventuras até agora no estrangeiro. Para ouvir nos próximos minutos. O Gangue da Bola. Cá estamos então para mais uma entrevista, nesta semana de entrevistas no podcast do Gangue da Bola.
Hoje falamos com João Prates. Ele que é aqui quase meu vizinho, de Montargil, mais propriamente de Foz do Mocho, será? Foz do Mocho, exatamente. Do Mocho. Muito bem. Já agora, bom dia, boa tarde ou boa noite. João, obrigado por estares comigo. Um homem nascido em 73, diz que foi um bom ano de vinho. E para além de sermos os dois alentejanos, conhecemos-nos em circunstâncias que não têm nada a ver nem com futebol nem com jornalismo. Eu era dono de um café e tu foste a uma festa de anos. É verdade. Primeiro que tudo, obrigado, Pedro, pelo convite. E realmente sim, foi esse o momento em que nós nos conhecemos, através de amigos comuns numa festa de anos. E aqui estamos de novo, outra vez, desta vez com o futebol pelo meio. Mas é sempre bom voltar a falar com amigos e a falar também de futebol. Com o futebol pelo meio e deixa-me puxar a brasa à minha sardinha também com um bocadinho de jornalismo. Pouco, mas um bocadinho. João, vamos começar em Foz do Mocho, como gostas de dizer. Eu não sou de Montargil, sou de Foz do Mocho. Como é que foi a tua infância e em que quantidade ou em que qualidade ou em que circunstâncias é que o futebol fez parte da tua vida? Ou sempre fez parte da tua vida? Sim, o futebol sempre esteve presente na minha vida. Foi algo que eu ganhei o gosto desde pequeno. Ainda agora no verão, a mexer em algumas coisas do passado, como fotos, com 5, 6 anos, a bola estava sempre debaixo do braço. Penso que tive uma infância normal, uma infância feliz, uma infância que teve o início que foi vivido no Algarve, onde nasceu também uma paixão pelo Farense, por aquilo que são os seus adeptos. Na altura um miúdo e gostava de ver no estádio aquela paixão que os adeptos transmitiam aos jogadores, e o Farense hoje é uma das equipas pelo qual nutro. Mas como é que aparece o Algarve nesta história? Porque o meu pai era militar, neste caso da GNR, e estava destacado no Algarve, e nós fomos para lá com um ano. Regressei com 12, 13 ao Alentejo, e a partir daí pronto, foi uma nova adaptação àquilo que era a minha terra, mas numa idade diferente. E comecei a praticar futebol. Já jogava no Algarve, mas é em Montargil já que as coisas se tornam um bocadinho mais sérias, representando o clube de Montargil durante alguns anos. Depois também com uma passagem para o Elétrico, e por fim também Elétrico, para quem não sabe, Ponte Sor. Sim, Elétrico Ponte Sor. E depois, por inerências da vida, o meu pai faleceu, tinha 27, 26 anos, e foi se calhar também numa altura porque os estudos tinham ficado para trás, por opção minha, e passei, por exemplo, a estudar à noite, e passei a jogar num clube que tu também deves conhecer, que era o Brotense, onde ainda tenho grandes amigos. Sim, senhor. E foi aí que também tudo começou, a carreira de treinador. Foi o meu primeiro clube enquanto treinador. Eu costumo dizer isto muitas vezes, foi talvez não, foi onde conheci as melhores pessoas no futebol. Pessoas humildes, pessoas que realmente tu sabias que podias contar, apesar de todas as dificuldades que é jogar ou treinar nestes clubes. Mas foi sem dúvida das melhores pessoas que conheci no futebol. Depois, como tinha jogado no Elétrico, surgiu um convite para integrar a equipa técnica do Francisco Barão, numa altura em que o Elétrico estava na segunda Divisão B. Aceitei porque era uma experiência para mim, naquela altura em que tinha iniciado como treinador. Era uma experiência fantástica para adquirir conhecimento, e foi a minha primeira grande alegria no futebol, porque ficámos ligados à melhor classificação até hoje de sempre no Elétrico Ponte Sor, numa segunda Divisão B. E depois, a partir daí, tentei seguir o meu caminho. Tive 2 meses nas escolas do Sporting. Isso foi quando surgiu o convite do União de Montemor, um clube que também conheces, que estava na altura numa situação complicada. Não vivenceu em Montemor, o novo neste momento. Sim. Que na altura estava numa situação complicada em termos classificativos. O campeonato tinha-se iniciado, havia 7, 8 jogos e a equipa ainda não tinha qualquer ponto. E a direção decidiu convidar-me e eu aceitei, apesar de na altura
muitos amigos meus me disserem que não era se calhar a melhor altura de aceitar um projeto pronto, que é mais a sério, porque o União na altura tinha uma história por trás de não conseguir, teve uns anos em que teve muito sucesso e depois teve os anos seguintes em que era um clube que realmente subia aos campeonatos nacionais, mas acabava por descer. E muitos amigos disseram que não era a altura. Pá, acho que nesta vida o risco está connosco todos os dias e nós ou aceitamos ou não aceitamos. E eu decidi aceitar e felizmente as coisas durante 3 anos correram muito bem. Conseguimos no primeiro ano, como se fosse um título, uma manutenção que poucos acreditavam. E depois nos 2 anos seguintes conseguimos a manutenção, a estabilidade do União de Montemor na terceira divisão. Deixa-me interromper-te já aqui, para não avançarmos muito rápido na história, porque senão daqui a nada contas tudo em 10 minutos e depois fica uma falta 35 para a entrevista. Deixa-me voltar atrás. Jogaste a bola, pelo que percebi não tiveste uma carreira enquanto futebolista até muito tarde, porque acabaste por escolher o caminho de treinador mais cedo, se calhar, do que seria normal num jogador de futebol. Como é que o treinador João Pratos hoje em dia analisaria o jogador João Pratos? É uma pergunta interessante. Acima de tudo, se calhar era mais o lado humano. Sempre fui uma pessoa de agregar grupos, de criar bons ambientes. Como jogador era um jogador que era curioso, tentava saber o porquê de certos exercícios e de algumas metodologias que os treinadores na altura utilizavam. Procurava saber o porquê tinha que fazer aquilo, e havia situações, por exemplo, não eram muito do meu agrado, por exemplo, subir escadas, que era normal naquela altura. Agora, classificando o jogador, tentava sempre lutar pela titularidade. Felizmente, a maioria dos anos consegui jogar mais vezes do que me sentar no banco. No Montargil, o campeonato era o distrital? Sim, o campeonato distrital. De Porto Alegre. De Porto Alegre. Sim, de Porto Alegre. Que tradicionalmente é um campeonato também com poucas equipas, certo? Não, estamos a falar de realidades diferentes. Atualmente, sim. Há cerca de 20 anos, 25 anos atrás, era um campeonato que tinha qualidade, era um campeonato que não teve nunca um número elevado de equipas, como o Évora, por exemplo, se compararmos com o Conselho, com o distrito vizinho. Sim, sim. Existia duas divisões no distrito de Porto Alegre. A primeira divisão já não me recordo exatamente, mas possivelmente com 14 a 6 equipas, e depois mais 10, 12 numa segunda divisão. Mas era um campeonato que tinha qualidade. O João Pratos jogava em posição? Qual era o melhor pé? Quais eram as características? Eras guarda-redes? Guarda-redes. A sério? Pé direito. Sim. Então se calhar sempre podes ir defender os penaltis da tua equipa. Se calhar dava jeito. Eras um bom guarda-redes? Pá, há quem diga que sim, há quem diga que não, mas de certeza que dei muitos frangos. Eu acho que o nosso amigo Camané ainda não sabe desse pormenor. Pá, o Camané, eu já lhe perguntei, eu não me recordo bem se era ele, mas na altura estava no Montargil e nós jogamos contra o Santa Eulália, e eu na altura penso que era ele o guarda-redes. Não me recordo bem, mas acho que era ele o guarda-redes. Mas ele também não sabe que tu foste guarda-redes. Tens que lhe dizer. Pois é, capaz de não ser. Tens que lhe dizer. Muito bem. Falaste-me há bocadinho de que quando o teu pai faleceu, acabaste por depois ir estudar à noite. Porquê é que não avançaste nos estudos? Porque eu sempre fui muito independente e apesar de... E se calhar foi uma das maiores frustrações que dei aos meus pais, foi ter abdicado da escola, porque foi uma decisão minha. Eu recordo-me na altura, estava a estudar e decidi porque gostava de ter a minha independência, gostava de ter o meu dinheiro e não gostava de ficar dependente dos meus pais para comprar aquilo que gostava. Apesar deles me darem praticamente tudo aquilo que eu queria, mas sempre tive esta forma de ser mais independente. E decidi começar a trabalhar, e na altura até era um trabalho difícil, um trabalho do campo, e recordo-me que o meu pai sempre ao fim da semana perguntava-me se eu queria voltar a estudar. Na primeira semana confesso que ainda tremi um pouco, mas nós chegarmos ao fim da semana e recebermos o nosso dinheiro acaba também por nos dar uma satisfação grande,
e decidi nessa altura continuar a trabalhar e abdicar dos estudos. Algo que depois, não numa perspectiva de mudar de vida, não nesse aspecto, mas como tinha tempo e como também queria aprender e queria valorizar e recuperar se calhar um bocado daquilo que perdi para trás ou que deixei para trás. Terá sido de certa forma uma homenagem também ao teu pai? Sim, também. Muito bem. E decidi voltar a estudar à noite e depois, anos mais tarde, não muitos, entrar na universidade também. Para tirar o curso de Educação Física, talvez? Psicologia do Desporto. Psicologia do Desporto. Depois já falámos sobre isso. Pensei que tivesse sido uma coisa pós-treinador, mas afinal foi o início de tudo. Não, por acaso já estava a treinar. Estava em Montemor quando iniciei o curso, mas aquilo que apostei na psicologia do desporto porque era uma forma também de entender o jogador, de poder ter mais ferramentas a nível humano que pudessem ajudar, porque a nível do treino, e realidade seja dita, o treinador português, claro que difere das lideranças e de alguns, se calhar da forma de estar, mas a nível do treino, hoje quem quiser informações, quem quiser beber realmente da área do treino, é fácil ter contactos com treinadores, é fácil ver os seus trabalhos, é fácil ver as formas como treinam, e nós no fundo, a nível de treino, andamos todos muito à volta um dos outros daquilo que é realmente o trabalho do campo. E eu tentei a área da psicologia para tentar absorver algo diferente. Deixa-me fazer-te uma pergunta um bocadinho mais pessoal e que, se quiser responder, não respondes. No meio disto tudo, não houve ainda... Há espaço para as relações pessoais? Isto tudo para te perguntar se... Sim, diz. Claro que há, mas não é fácil. Principalmente quando optamos por esta vida e quando chegamos a profissionais e temos que seguir caminhos, digamos assim, diferentes. E como eu costumo dizer muitas vezes a amigos que estão a iniciar-se agora, o futebol profissional não é aquele mundo cor-de-rosa que nós vemos de Mourinho, daqueles que atingiram outros patamares, porque a maioria não chega a esses patamares. E como eu costumo dizer, nós ganhamos muitas coisas, mas também perdemos outras. E não é das 9 às 5? E não é das 9 às 5. Depois de Montemor, como é que foi? Montemor, 3 anos? Depois de Montemor, só para particular, 3 anos, boas classificações? Sim, conseguimos naquilo que era no primeiro ano o objetivo, que era o principal objetivo do clube, que era, porque na altura, quando entrei, como disse, estávamos no último lugar, era 7 ou 8 jogos, não me recordo agora, mas o clube não tinha quaisquer pontos, e portanto estava numa situação muito complicada, e conseguimos a manutenção no último jogo, um jogo épico em Quarteira, e também foi um dos melhores grupos de trabalho que encontrei na vida, um grupo humilde. Segunda divisão B? Que trabalhava... Terceira divisão. Terceira divisão, sim. Série F. Sim, sim, exatamente. Um grupo que trabalhava muito, um grupo unido, e que conseguiu uma manutenção que de certeza que vai ficar sempre na história da União, que a nós teve um sabor incrível, como se tivéssemos ganho um campeonato. E nos outros 2 anos foi dar aquilo que o clube queria, que era a estabilidade nos campeonatos nacionais, que não tinha sido atingido nos anos anteriores. E depois da saída de Montemor, foi a entrada em Reguengos, no Atlético Sport Clube, também um clube com grande historial no distrito de Évora e também nos campeonatos nacionais. Fui também numa fase em que a época estava a acabar, fui fazer os últimos 10 jogos, e depois fiquei na época seguinte, onde conseguimos atingir o título de campeão distrital de Évora, com um plantel também muito jovem, e no ano a seguir, novamente o campeonato nacional, mas foram uma vez mais 3 anos. Aliás, o número 3 é o número que acompanha em termos de campeonatos. Depois de Reguengos, foste para outras aventuras? Sim, depois também passei mais 3 anos na Arábia Saudita, que foi a minha primeira experiência fora de portas. E vamos falar um bocadinho sobre isso mais. E agora já estou há 3 anos na Noruega. Exatamente, mas vamos falar um bocadinho da Arábia, porque já falámos em off muitas vezes sobre isso, mas para quem não te conhece, para quem não conhece essa realidade... O Gangue da Bola. Fala-nos um bocadinho dessa experiência da Arábia. É quase uma mudança de 180 graus. Não, é uma mudança drástica. É uma mudança, tal como dizia o Mr. José Peseiro quando falei com ele,
Epá, por mais informações que eu te possa dar, só vais conhecer a realidade estando lá. E foi realmente verdade. Claro que aquilo que ele me disse aconteceu e preparou-me de uma forma diferente, mas depois chegar lá é ver um mundo completamente diferente. Agora as coisas já estejam um pouco mais abertas, digamos assim. Mas na altura, por exemplo, fui sozinho, o que fui verdadeiramente à aventura para um país desconhecido, um país que nós sabíamos ser diferente. E o meu primeiro pensamento quando cheguei ao aeroporto, já em Dammam, ao ver aqueles homens brancos imponentes com com aquelas batas e alguma rispidez com que falavam com as pessoas, foi pensar, meu Deus, onde é que eu me vi meter? Se calhar é melhor apanhar o avião de volta já. Mas deixa-me interromper, o treinador português, apesar de tudo, é respeitado. Sim, muito. E nós temos uma grande capacidade de adaptação aos contextos. Se calhar nem todos, mas se calhar, arrisco-me a dizer, 95% de nós conseguimos adaptar a qualquer contexto e conseguimos fazer o nosso trabalho e conseguimos também agregar. E eu, por acaso, tive uma experiência que hoje recordo muito e que me fez crescer, porque eu fui trabalhar para um plantel para uma equipa de sub-20 que estava no Campeonato Nacional, na Primeira Liga. Mas tínhamos um coordenador holandês com mais 3 treinadores holandeses e um outro treinador albanês a trabalhar no mesmo clube. Portanto, além do país, tinha que haver uma adaptação a métodos de trabalho ao nível holandês, neste caso o coordenador, e também ao treinador albanês. Portanto, era ali uma mistura de nacionalidades, de culturas diferentes, e que nos primeiros tempos não foram difíceis. Por exemplo, eu recordo-me que na primeira semana eu pedi ao coordenador holandês que queria apenas observar o contexto, porque tinha a noção que a nível de treino era uma realidade completamente diferente que iríamos encontrar, também a nível de organização, porque por causa das redes, portanto, eram questões que eu queria ver. E o coordenador não entendeu muito bem, nem foi muito fácil ele aceitar essa explicação da minha parte e esse meu objetivo nessa primeira semana, e tivemos ali de vez em quando os pequenos desentendimentos, porque por aquilo que vivi dessa experiência com esses treinadores holandeses, a capacidade de adaptação deles é muito menor. Eles foi chegar e imprimir e colocar as regras deles em ação. E com diferenças culturais tão grandes, portanto, sabia-se que ao primeiro problema as coisas iriam partir para o lado deles, como aconteceu. E eu sempre tive essa preocupação de perceber primeiro o contexto e depois começar-me a integrar. Mas em termos daquilo que é o jogador da Arábia Saudita, ou os jogadores que tiveste nesse clube da Arábia Saudita, tirando tudo aquilo que são as crenças, a necessidade de parar para orar, talvez algum tipo de alimentação, e sei que a alimentação, essa sim era muito difícil de controlar, segundo aquilo que seriam os critérios europeus de alimentação para um desportista. Mas o jogador, que tipo de jogador é? É um jogador muito parecido com o nosso, que tenta imitar o europeu, os grandes ídolos do mundo ou da Europa, ou são jogadores que têm características muito próprias? Não, a nível de qualidade técnica, estão ao nível dos nossos jogadores, do jogador português. E se calhar muitas vezes até superior. E isto porquê? Porque a Arábia Saudita, e eu dizia isto muitas vezes com amigos, e depois no último clube em que tive, em que levei 5 treinadores portugueses para trabalharmos juntos, eles acabaram também por reconhecer isso. Na Arábia Saudita, por exemplo, na cidade em que eu estava, em Ufuf, existia, vou lançar um número para o ar, se calhar mais de 30, 40 campos de futebol, pelados, não campos de futebol relevado, campos pelados. E se tu desse uma passagem de carro à tarde, tipo 5 horas, 6 horas, tu vias aqueles campos de futebol pelados completamente cheios de miúdos, até alguns mais graúdos, tudo a praticar futebol. E isso cria, a nível técnico, por exemplo, lá é normal um central ter grande qualidade técnica, muitas vezes, e é uma coisa que os árabes adoram, o público, nós treinadores não gostamos tanto, que é arriscar e muitas vezes o drible central sair a jogar em zonas.
para sair a jogar. Mas são jogadores elevados com uma grande qualidade técnica. A nível tático, pronto, esse se calhar é o principal problema que vai sendo colmatado com a ida de muitos treinadores estrangeiros para as equipas sauditas, não só a nível de equipas séniores, mas também a nível de equipas da formação. Eu recordo que no meu primeiro ano, no meu segundo, no ano do Adger, nas 14 equipas que estavam em competição, acho que só três equipas tinham treinadores árabes e não eram da Arábia Saudita, eram do Egito. O resto era tudo treinadores europeus. Croácia, que era muito bem recebido na Arábia Saudita, alemães, romenos. Portanto, era um mercado de treinadores estrangeiros. E isso fez com que o futebol, também a nível tático, na Arábia Saudita crescesse muito. Mesmo ao nível do futebol de formação. Agora, era a nível tático, o jogador saudita tem mais dificuldades. E depois outro problema que nós muitas vezes esquecemos muitas vezes as pessoas falam na intensidade, mas nós não nos podemos esquecer que na Arábia Saudita estão 45 graus. Tem dificuldades em perceber a tática, ou tem dificuldades em obedecer à tática? Não, em questão de obedecer, não. Tudo o que tu peças na Arábia Saudita o jogador faz, porque em questões de hierarquias eles respeitam muito isso. São jogadores rebeldes no bom sentido. Dão ainda aquela eu gosto de falar, aquela magia, que nós treinadores muitas vezes não gostamos, porque algumas situações que podem nos colocar em risco, como essa, por exemplo, dos centrais arriscarem um drible dentro da área, por exemplo, ou noutro tipo de situações, mas tem ainda aquela magia que vem do futebol de rua, aquela vontade de driblar, de criar situações, por exemplo, de 1 contra 2, ou mesmo muitas vezes 1 contra 3, porque o jogador não tem consciência que, por exemplo, em determinadas zonas do campo, se perder a bola, acaba por ser perigoso para a sua equipa. É mais nesse aspecto. Acabam por sentir o futebol dentro de campo como se ainda fossem adeptos também. Sim, muitas vezes. Vivem um bocado o jogo de forma irresponsável. Embora depois, na Primeira Liga, já consigamos ter equipas, e eu, por exemplo, recordo dos primeiros jogos que eu conseguia ver do Hilal, quando o Jorge Jesus foi para lá, ele completamente louco na linha lateral, e percebia perfeitamente aquilo que ele estava a sentir, porque mesmo na Primeira Liga nós víamos coisas incríveis a nível tático, de erros de jogadores, do risco com que eles jogavam. E muitas vezes, não sei se viria da falta de entendimento, porque outros dos problemas que nós tínhamos era a comunicação, que era feita através de um tradutor, e nós sabemos que a comunicação depois nunca passa a 100%. Mas o que sentíamos era que o jogador, e isto, quando eu digo irresponsabilidade, não é no mau sentido, é no sentido do jogador, aquele drible, aquela magia que eles gostavam de dar ao jogo. Só que eles não sentiam que isso, que às vezes colocava a equipa em risco. Qual foi a coisa que mais te chocou de forma negativa? Aquilo que puderes contar, obviamente. E qual foi a coisa que mais te surpreendeu de forma positiva na Arábia Saudita? A coisa mais negativa mais negativa que tive e mais estressante foi chegar às últimas jornadas do campeonato e o clube querer perder um jogo para beneficiar outro clube. E estando na Arábia foi realmente uma situação complicada, mas acabei por fazer aquilo que devia de ser feito, que é aquilo que nós estamos lá era para ganhar, mas foi uma semana realmente muito complicada. A coisa mais positiva, além de termos atingido os objetivos, foi as relações pessoais que criámos com um povo que é um pouco frio. E uma coisa que eu vou recordar sempre é quando saí do clube, os jogadores a chorarem, e acabaram também por me fazer chorar, porque eu nesse aspecto sou um bocado chorão. Portanto, foi sentir que realmente deixei alguma coisa de mim a eles. Muito bem, antes de partirmos para a Noruega, vamos a classificações. Como é que foram esses 3 anos? Em que divisão estavas? Na Arábia. O que é que te pediram e o que é que cumpriste?
Na Arábia Saudita aquilo que pediram era a manutenção, porque o clube também tinha chegado recentemente à primeira liga do campeonato sub-20 e queriam continuar no campeonato sub-20, portanto pediram uma manutenção e também lançar jovens para a equipa principal. Atingimos a manutenção nos 2 anos e neste momento, porque fui mantendo os contactos, daquela equipa que teve comigo, daquele grupo de trabalho que teve comigo nos 2 anos, seis jogadores chegaram estão agora na primeira equipa e 2 deles conseguiram chegar a internacionais da seleção sub-21 da Arábia Saudita. Portanto, acho que foram 2 anos positivos e que também penso eu, deixaram o clube satisfeito. Deixa-me, antes de falarmos desta última experiência que estás a viver agora, perguntar-te sobre equipas técnicas. Referiste-me há bocadinho que houve uma determinada altura em que levaste 5 treinadores portugueses contigo, mas nem sempre é assim. Não, nem sempre é assim. E cada vez está, pelo menos nos patamares que nós estamos a treinar, cada vez é mais difícil levar uma equipa técnica connosco. Os clubes preferem ter os seus técnicos, os técnicos locais, também para aprender. Também fica mais barato, porque o futebol também nesse aspecto também voltou um bocadinho atrás e se calhar também acaba por ser natural com a loucura que o futebol atingiu a determinado momento em termos de salários, em termos do dinheiro que move. E neste momento é mais difícil integrarmos a equipa técnica connosco. No meu terceiro ano na Arábia Saudita, sim, isso aconteceu. Levei 5 como coordenador da formação, também levei 5 treinadores para trabalhar connosco. A coisa acabou mas isto no futebol é normal. Houve dois que tiveram de se vir embora mais cedo, o resto os outros 3 acabaram por acabar a época. Mas foi uma experiência também que acabou por ser positiva, porque penso que todas as experiências também nos fazem crescer e isso também é algo que nunca podemos esquecer. E agora, Noruega. Sim, e agora a Noruega, também há 3 anos, aqui porque tinha saído da Arábia Saudita, gostava de regressar à Europa e o convite surgiu aqui através de um amigo, não conhecia bem a realidade. Acabei por vir e é um contexto também ele completamente diferente, mas mais uma vez cabe-nos a nós adaptar, respeitar aquilo que é a cultura do país, neste caso em termos de futebol, não só sociais, mas também em termos de futebol e tentar desenvolver o melhor possível o nosso trabalho. Mas é mais fácil, sendo na Europa? Acaba por ser socialmente mais fácil. Se me perguntares se há diferenças entre o futebol norueguês e, por exemplo, o saudita, eu digo que o jogador saudita tem mais qualidade, mas muitas vezes isso também depende do contexto em que nós estamos inseridos, em que nós estamos a treinar. E um contexto na Arábia Saudita comparado com este contexto de Noruega, o contexto saudita é profissional. Aqui, apesar de eu ser profissional, o contexto em que eu estou inserido não é profissional. E isso acaba por criar algumas diferenças. Agora que também consigo olhar para jogadores com muito potencial para um crescimento que, por exemplo, tem que passar obrigatoriamente se as pessoas que gerem o futebol, os clubes, entenderem nesse caso por uma aposta em outro tipo também de treinadores, em trazerem treinadores da Europa para aqui e neste momento aqui é mais fácil nós vermos clubes de menor dimensão a começar a apostar em treinadores estrangeiros, porque aquilo que eu sinto é que existe um nacionalismo muito grande, mas que o futebol ainda está muito, e basta ver os resultados da seleção da Noruega e dos clubes noruegueses, está um pouco atrasado ainda em relação aos restantes campeonatos da Europa. A realidade aí também é que estás a treinar uma equipa de um escalão inferior e depois acabas por ter a responsabilidade também de ter que acompanhar os escalões mais jovens. Sim, estou na academia do clube, treino a equipa sénior e ainda a equipa júnior. E como é que isso é bom, é mau? É um desafio diferente. É claro que exige muito mais de nós e se calhar a nível, por exemplo, de preparar os treinos, eu sou sincero, começa a existir uma certa saturação porque são demasiados treinos para preparar diariamente e nós podemos estar apaixonados pelo futebol,
mas ao longo de um ano a criar consecutivamente treinos para diversas equipas, desgasta-nos um pouco, mas se calhar é mais desgastante outro tipo de trabalho. E se nós fazemos este trabalho felizmente faço aquilo que gosto, acabo por conseguir gerir bem. Estás no terceiro ano da Noruega, certo? Sim. E o futuro? O futuro, se calhar como estou ligado muito ao número 3, possivelmente será o último ano aqui. Acredito que algo diferente possa surgir, apesar de também ter a noção que esta situação de pandemia, de Covid, o mercado de trabalho ficou mais complicado, não só para treinadores, mas no geral para a população do mundo inteiro, para todas as profissões. Mas há que ter confiança e pensar que algo diferente vai surgir. Mas parece que vais ter que partir para outro país ainda. Gostavas de voltar a Portugal? E tenho uma última pergunta para te fazer. Todas estas viagens... Eu já te faço a pergunta. Responde lá esta que eu te fiz agora. Uma das coisas que a nossa profissão tem é que nós podemos conhecer vários países e várias culturas, e isso também me apaixona. E nesse aspecto estou aberto a qualquer circunstância, desde que seja um projeto esportivo que se encaixe naquilo que eu desejo. Se perguntaste se eu gostava de regressar a Portugal, sim, claramente que sim. Mas neste momento não a qualquer preço. E quando digo isto, não digo em termos financeiros, só em termos financeiros, digo mais em termos de projeto esportivo. Agora, pode ser aqui, pode ser no Brasil, pode ser noutra parte do planeta. Gostavas de ir para o Brasil, estou a ver. Brasil, ultimamente, pelo sucesso que os nossos treinadores portugueses têm tido, seria, estão a ter. Porque a nível de comunicação seria muito mais fácil. Sem dúvida, sem dúvida. João, isto é só dinheiro? Não, mas não tenho problema nenhum em admitir que a minha primeira saída para a Arábia Saudita teve muito a ver com o poder ganhar uma estabilidade financeira diferente. Muitas vezes nós temos receio de falar nessas coisas, mas a verdade é que o dinheiro garante alguma estabilidade, e se nós pudermos ir ganhar mais, claro que não vamos ganhar menos. E a Arábia Saudita representou para mim uma possibilidade de adquirir uma estabilidade financeira diferente a partir de um determinado momento. Claro que o dinheiro também continua a ser importante, se calhar o projeto esportivo passará a ser mais importante. Muito bem. Vamos definir esse projeto esportivo para quase terminar esta entrevista. O que te aliciaria neste momento? Tirando o país e o dinheiro, obviamente. Neste momento, e dependendo por exemplo, uma das coisas que me atrai, e eu um dia espero conseguir, tenho esse objetivo, seria treinar uma seleção nacional, independentemente do país que seja. É algo que me atrai muito. Em termos de contexto de equipas, eram equipas que tenham ambições de lutar por algo. Muito bem. Quem sabe um dia destes vemos o João aqui novamente em Portugal a treinar uma equipa portuguesa. João, muito obrigado. Para finalizar, vou-te pedir para me definires um bocadinho aquilo que é para ti o futebol hoje em dia. Dentre todas as experiências que tiveste e daquilo que vais observando, obviamente, num mundo em que cada vez mais vamos vendo tantas vezes o futebolista que ganha 35 milhões no ano, como futebolistas que todos os dias são anónimos, mas que jogam tão bem ou melhor às vezes, se calhar, do que muitos que vemos na televisão. Eu costumo dizer isto muitas vezes. O futebol, à medida que vamos subindo para patamares superiores, vai perdendo a sua beleza, vai perdendo o seu humanismo. E acho que é isso que se passa no futebol de hoje. Muitos negócios, muito dinheiro. Os adeptos continuam a ter a mesma paixão, mas se calhar já não tanta. E basta ver, por exemplo, nesta primeira jornada portuguesa, da Liga Portuguesa, os bilhetes que estavam disponíveis para os jogos, mesmo com todas as restrições, e o número de bilhetes que foram vendidos. Isso também devia de fazer pensar um pouco os responsáveis do futebol por aquilo que está a acontecer. Agora continua a ser um desporto de massas, um desporto que apaixona, que é um desporto de emoções. Agora penso que devia-se
mas é um passo que é difícil, como agora, por exemplo, se viu com o Messi. Pode haver muito amor a um clube, mas o dinheiro, em algumas situações, continua a falar mais alto, e penso que o futebol devia se tornar um pouco mais paixão e menos negócio. Sobretudo naquelas pessoas que estão a comprar clubes com o intuito de realmente fazer negócio. Muito bem. Mas paixão QB, porque senão depois o Central sai a jogar. Sim. João, muito obrigado por ter estado connosco nesta entrevista. Vamos continuar a conversar no nosso podcast, no Gangue da Bola também, quando isso for necessário e possível, até porque és um especialista em vários assuntos, inclusive, e já falámos sobre isso também, na parte da psicologia desportiva, e que ao fim e ao cabo se aplica também um bocadinho à vida. A psicologia desportiva não tem muito de diferente da psicologia da vida. E desejo-te felicidades, um maior sucesso, que consigas comprar um bilhete para o Brasil e cá nos encontramos. E cá nos encontramos brevemente, pelo menos para o jantar ou para o almoço. Sim, assim espero. E eu é que agradeço o convite e a oportunidade que me foi dada, e também desejar a felicidades a todos. Muito obrigado então. O Gangue da Bola. Foi a entrevista desta semana com João Prates, ele que continuará também a colaborar com este podcast. Para a semana vamos ter novos temas e debate central, a não perder como sempre. Brevemente, novos colaboradores também. Vamos ter entrevistas com algumas figuras do desporto nacional e internacional. Posso-lhes dizer, por exemplo, que vamos ter brevemente um grande nome do atletismo português aqui em entrevista no nosso podcast. Um abraço para a Rádio Clube Alcotim, Rádio Horizonte Atlântico, Cantinho da Madeira e Canal Viana Web. É sempre um prazer estar convosco, os também nossos ouvintes. Já sabem que podem seguir-nos no nosso blog em ganguedabola.blogspot.com, atualizado todos os dias com muitas notícias do desporto em português, no Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. E ainda ouvir os nossos podcasts e outros extras na nossa página do SoundCloud. Continue connosco a acompanhar-nos, continue a fazer parte deste gangue. Adeus e até para a semana. O Gangue da Bola.